Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre. Vocês estão entrando no programa Despertos, um programa onde espiritualidade é cultura e cultura aqui espiritualiza. Eu sou Cris de Pascoal. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Hoje vamos apresentar, novamente retornando ao nosso programa, Maria Carmen Pereda, PhD e escritora da trilogia Sol Negro. Hoje iremos abordar um tema muito interessante, saindo da Matrix. Boa noite, Maria, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa noite, Mauro. Muito obrigada. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, honra novamente estar contigo. É sempre um prazer estar aqui. Fico muito feliz. Bom, pessoal, vamos recomendar que os interessados, após ouvir este programa, ouçam o programa anterior, chamado Universo Holográfico, para expandir o conhecimento e entendimento do que vamos dizer hoje. Antes de falar da Matrix, vamos precisar entender qual a diferença entre consciência, cérebro e mente. Diz aí, Maria. Com certeza. Como Matrix é nada mais nada menos o grande holograma, como o Morpheus ficava para o Neo em Matrix, né? Por isso que a gente está falando de Matrix aqui, vamos fazer um paralelo com isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo acontece dentro da sua mente, como dizia ele para o Neo. Então, vamos diferenciar o que é consciência, cérebro e mente. Então, existem alguns conceitos que devem ser bem aclarados para a gente entender esse tema. Aí a gente começa, como eu falei, no universo holográfico do programa anterior, com as descobertas do Dr. Prinzbill, que é um neurocientista, neurocirurgião, que foi o primeiro a se referir ao cérebro como uma holografia que processa de forma holográfica, ou seja, o cérebro é um holograma e faz processamento de forma holográfica. O cérebro em si é um meio receptor, ele é um tradutor. Então, por incrível que vá chocar vocês, o cérebro, na verdade, ele não pensa, o cérebro ele não cria, ele só recebe informação, input, daquilo que nós vamos chamar e abordar como consciência, e traduz isso para que possa ser colocado na forma de um holograma para o lado externo. Ele recebe os inputs do campo, chamado pelos cientistas, né, the field, que nós falamos que é aquele campo 2D, que é aquela fatia bidimensional, aonde toda a informação do universo está presente. Então, esse field é a fonte, onde toda a informação está gravada, da onde sai o holograma maior. Então, vamos chamar esse the field de estoque das memórias holográficas em 2D, estoques das memórias do tudo que está nesse universo que não passa de ser um holograma. É como a base de um filme holográfico, que a gente, quando faz uma holografia, impregna um holograma, um filme holográfico com a informação do holograma, e você não enxerga nada nesse filme, coloca ele contra a luz, você não enxerga a imagem, você só enxerga a imagem quando você projeta um novo laser sobre esse filme 2D do holográfico, e você então treina a imagem 3D. Então nele, todas as potenciais imagens estão gravadas ali e estão arquivadas. Assim sendo, o cérebro recebe informação desse filme na forma de 2D, que ele é 2D, manda para o cérebro na forma de 2D e projeta para fora em 3D através desse holograma. Então, esse holograma é recebido ou captado de volta, né? Então, o cérebro vai projetar o holograma, vai ver esse holograma através de órgãos sensoriais que vão devolver informações para o cérebro, que agora, em uma associação entre a captura de frequências feitas pelos órgãos sensoriais e um processamento cerebral, vai ter uma realidade projetada que agora é percebida. Então, eu percebo a realidade como sendo real. E tudo não passou de um jogo de frequências associadas a órgãos sensoriais que me dizem que algo está lá fora, quando na verdade está aqui dentro. Tudo está acontecendo dentro do meu cérebro. Assim sendo, não é o cérebro que cria, como eu já falei, e sim o campo, esse campo 2D, que é o The Field, onde está toda a informação. Esse campo
de Field também é chamado, esotericamente, ou filosoficamente, ou até religiosamente, em alguns conceitos, de mente superior, higher mind em inglês. Então, essa mente superior, que tem essa informação, os místicos, né, ela envia as frequências que serão transformadas nesse holograma no processamento holográfico e gera percepção. Existe um trabalho que parece maluco isso, mas que comprovou essa teoria feita pelos neurocientistas, realizado da seguinte forma: haviam vários voluntários, todos cheios de fiozinhos, né, com fiozinhos no cérebro, e eles eram estimulados com uma espécie de um probe, que é uma ponta que gerava estímulos de dor, né, digamos assim, é um toquezinho de um choquinho, exemplo. Então, os voluntários recebem esse estímulo, ora no cérebro, ora em um dos dedos. O interessante é assim, quando o estímulo é no dedo, a região do cérebro responsável por essa leitura rapidamente acende, ela é ativada, é imediatamente. Entretanto, quando a região do cérebro é ativada, o dedo demora a sentir o estímulo, demora um gap de alguns centésimos de segundo para ter estímulo-resposta. Aí eles ficaram meio malucos pesquisando isso, repetiram, mudaram os tipos de estímulos, mas a resposta era sempre a mesma. Então a publicação gerou a seguinte conclusão: isso prova que tudo é gerado no cérebro. A projeção lá fora, vamos dizer assim, do dedo, né? A projeção para fora vem sempre depois. Essa é uma boa explicação para o gap, né, que existe quando a pessoa tem aquele déjà vu, como se fala em francês, a pessoa fala de déjà vu, né, mas em francês é déjà vu, que acontece quando a pessoa fala assim: eu sabia que isso ia acontecer, olha aí, ó, aconteceu, veio na minha cabeça e pimba, tá aí na minha frente, né? Por quê? Porque o cérebro recebeu a informação, o cérebro projetou a holografia, a holografia voltou para sua mente, ela percebeu que ela já sabia em 2D o que ela viu em 3D lá na frente. Isso é o que explica. Pessoas que chamam isso de premonição, né? Pessoas que têm premonição, elas têm muito maiormente, o que se pode dizer, não quer dizer que não exista a premonição, estou dizendo que o mecanismo é que toda informação existe em 2D. O cérebro recebe a informação em 2D. Antes que ele a projete, a perceba, a informação já está em 2D no cérebro. E dependendo de como é a pessoa, o cérebro e o processamento que ela é capaz de fazer, ela não precisa nem ver em 3D. Ela já está com a imagem 3D no seu cérebro antes de que ela faça o holograma externo e retorne a nível de percepção. Ok? Assim, considera essa seguinte ordem, né? O que é digamos assim, a sequência, vamos chamar assim. Considerar uma ordem. O campo, ou mente superior, ou a consciência, é quem cria e gera. Então, é o criador. Então, aquele the field, o campo, ou antes do campo, a consciência, é o criador, o gerador. É quem tem as ideias. É quem sabe o que vai acontecer. O cérebro, ele recebe. Ele é um mero receptor. E aí ele processa. Mas ele processa quando os órgãos sensoriais devolvem informação. Então, o conjunto do receber e do processar é o que a gente chama de mente. Então, a mente inferior, que é a mente aqui da Terra, ela percebe. O cérebro recebe e a mente superior é o gerador, é o criador. Ok. Tá? Perfeito. Então, pode continuar, Maria. Ah, tá. É só uma frasezinha. Tudo ocorre, então, através desse processamento holográfico, e o resultado disso tudo são os inputs da consciência, percebidos em maior ou menor grau, de melhor ou menor qualidade, porque depende muito da pessoa, do grau de percepção que ela tem. E essa percepção, ela é estratificada por níveis.
Então, tanto a consciência que a pessoa consegue receber inputs é estratificada em qualidades e níveis de informação, como a percepção da mente que recebe pelo cérebro e processa também recebe em níveis. Então, você fala assim, poxa, a qualidade de informação que essa pessoa me passa, né, é tão detalhada, tão boa, ela consegue entender. E tem pessoas que você fica ouvindo, não entende nada, ou elas fazem uma confusão danada, e elas estão descrevendo uma coisa que tem na frente delas, e elas não conseguem descrever. Então, tudo isso são níveis de filtros e percepções e camadas e processos que variam de pessoa para pessoa. Mas o processo em si, o mecanismo em si, é um só. Ok, Maria. Maria, e dentro daquilo que você sabe, pesquisa, o que é a Matrix? Isso é bem filosófico, né? O filme Matrix foi fantástico, né? Então, essa Matrix, né, que a gente fala, onde Morpheus explica para o Neo que a realidade que ele vê é uma realidade que não existe, que ela está só dentro do cérebro dele. A Matrix é um holograma coletivo. É uma programação coletiva, onde cada um vive um holograma pessoal. Mas a Matrix em si é um processo coletivo. Então, a gente vive um holograma pessoal dentro de um holograma maior, compartilhado, e essa no filme Matrix, o interessante, que vale a pena falar, é que lá, a Matrix, ela tinha a projeção dela, onde as pessoas viviam, achavam que era real, mas a consciência que criava aquilo eram as máquinas. Lembra? Então, as máquinas criavam aquele holograma chamado Matrix, e não a consciência das pessoas. O que é interessante no filme Matrix, que eu vejo que a maioria das pessoas perderam uma parte muito importante disso no filme, é que na Matrix ninguém mais tinha consciência, porque toda a condição de realidade era feita 100% pela consciência das máquinas, o programa em si. As pessoas eram como se fossem zumbis, né? Zumbis sem consciência nenhuma. As máquinas tinham usurpado o direito e o poder pessoal de cada ser humano de criar a sua própria holografia, de criar a sua própria realidade, de ser o senhor de si mesmo. E na Matrix, ninguém era o senhor de si mesmo. E os que começavam a ser como Neo eram caçados, né? Portanto, a consciência dos humanos estava completamente suprimida e somente as máquinas geravam o holograma. Então, digamos que nós temos uma coisa que pode estar bem parecido com algo que está acontecendo no mundo hoje, né? Parece, que a gente vai qualquer falar semelhança, né, é mera coincidência. A coincidência não existe. Maria, o papo é muito agradável, né? Mas então, a realidade está dentro da sua consciência, da minha? Como é que é? A realidade física, você fala, né? A realidade física, como nós chamamos, ela é um reflexo do nosso estado de ser, do estado de consciência. Então, não existe realmente nada fora de você. Você não está dentro da realidade física. A realidade física é que está dentro de você. É engraçado que a gente sempre ouve as frases, né? Parece meio vazio quando o pessoal fala assim, a consciência está dentro de você. Busque dentro de você a verdade, né? O que significa esse busque dentro de você a verdade? É que a realidade física, ela está dentro de você de qualquer forma. Você está olhando para fora, está olhando para dentro, não é mesmo? Porque é uma coisa só. Nada está lá fora. Tudo está aqui dentro da consciência de todas as coisas e ela é compartilhada. Então, isso é o que explica quando eu disse que o holograma menor está dentro do maior e que existe em comum. Então, é a teoria das bolhas de realidades dos físicos, né? Onde você vai criando novas realidades, alternativas de realidades, mas que, na verdade, tudo isso é dentro de você. É um conceito que permite que cada um de nós se deixe experimentar. A gente tem que experienciar a vida, tem que deixar experimentar uma nova perspectiva. Porque essas perspectivas que vão surgindo, elas têm a ver com o nosso centro de credo. Tudo que eu acredito no aqui e agora modifica a minha realidade. Se eu mudar minha opinião, aquele jogo de tarô que eu fiz ontem já não vale mais. Porque a cada instante uma nova probabilidade de realidade surge. Porque nós vivemos num universo quântico
E você não tem como prever o que vai acontecer, porque existem potencialidades. Muitas potencialidades podem ocorrer. Daí que o seu credo, aquilo que eu acredito, aquilo que é real para mim, é que altera a matriz de espaço-tempo, gerando um novo universo, onde a gente vai habitar nessa terceira dimensão, ou vai acreditar que está habitando na terceira dimensão de espaço e quarta de tempo com alguma coisa diferente. Interessante, hein, Mal? Muito interessante. Mas então, Maria, mas o que é isso exatamente? O que é espaço? O que é tempo? É engraçado que a maioria das pessoas fica confusa quando a gente pergunta isso. É verdade, é uma boa pergunta. Porque é assim, o que é espaço e o que é tempo? Bom, o espaço só existe porque existe matéria. Então, eu digo que a matéria, essa daqui, aparece lá quanticamente, o espaço não importa. Porque a partícula aparece, desaparece e ela aparece em outro lugar. Para a partícula no mundo quântico, ela tem só uma frequência de local. Tudo é uma frequência. Então, ela tem um local, aquele local existe uma frequência de localização e ela muda a frequência de localização. No mundo denso da matéria, você explica a partícula se deslocando. Então, você vê que a partícula vai daqui para lá. E você vê a partícula, não aparece, desaparece, como no mundo quântico. Ela vai daqui para lá. Para explicar esse vai daqui para lá, eu digo que existe o tempo, e o tempo é o que explica o espaço de deslocamento. Então, a matéria precisa do espaço no mundo 3D, e o tempo explica esse espaço de deslocamento. Então, tudo isso são meras ilusões da Matrix, da holografia que a gente experimenta nessa densidade. Embora elas sejam ilusões, nós criamos esses efeitos deles, nós criamos a experiência deles, nessa experiência de vida como um ser físico, como um ser materializado e por assim dizer. Então, a experiência da matéria cria a necessidade de explicar o espaço através da variável do tempo, por isso é chamada de matriz de espaço-tempo. Isso só funciona na terceira dimensão de espaço, quarta dimensão do tempo. Então, estamos... Muito interessante. E aí, só tem mais duas coisinhas que a gente está usando a nossa energia, né, que é essa energia elevada de nossa natureza espiritual, que é uma natureza não física, né? Essa energia elevada é não física. E, de certo modo, a gente baixa a frequência dessa energia, cristalizando-a dentro do que se chama experiência da matriz de espaço-tempo, na estrutura da realidade física. A gente cristaliza ela através da geometria cósmica, com formatos, né? Para a gente poder visualizar e explicar as diferenças. Agora, tudo isso, de novo, está acontecendo na consciência, não fora. Não está em nenhum lugar chamado realidade física. Tudo está dentro de você. Não há separações, nem compartimentalizações, não tem individualidades. Tudo isso acontece parecendo que é do lado de fora, mas não é. Então, ao saber disso, a gente tem mais oportunidade de escolher e ter experiências. Aí entra o livre-arbítrio. A gente sabe que nada disso existe. Bom, se nada disso existe, então eu posso escolher. Quando a gente começa a entender que não é o efeito das coisas, e sim pode ser a causa geradora, começa a surgir a possibilidade de eu escolher, meu livre-arbítrio entrar em ação. Então, a realidade física que você prefere, de tipo a que está em equilíbrio com a sua verdadeira vibração, é que que você vai começar a ver e viver nessa realidade física, como sendo um reflexo de si mesmo. Quanto mais você entender que você pode ser a causa geradora e não o efeito, e começa a se pôr em ação nisso, você começa a ver o que se chama de sincronicidades, né? Você começa a ver coisas que você desejava e você escolhe melhor. Veja a ideia do reflexo do espelho. Você vai ver assim, você olha para o seu espelho e você está vendo uma imagem 2D, né? Só que na verdade é 2D porque a imagem está em 2D. Só que você percebe 3D. A percepção é de 3D, mas você está projetando uma imagem no anteparo e essa imagem é 2D. Se eu quiser que essa imagem sorria, não adianta eu ir até a imagem e esticar a boca dela. Eu tenho que ir na causa geradora, na fonte geradora, na consciência que gerou a projeção daquela imagem 3D, que parece 3D, que é a boca que não está sorrindo.
Eu sorrio, olho para o espelho e vejo o espelho sorrindo para mim, né? Então, essa é a escolha. E quando eu escolho, eu vejo o reflexo manifestado, sem entender de onde veio, da verdade, a origem daquela imagem. Porque eu estou vendo só a imagem. No mundo que a gente está, a gente só vê a imagem. A gente não vê a consciência. Mas quando você se olha no espelho, você tem o exemplo da consciência e a imagem atuando juntas e se entendendo. Então, eu consigo comandar a imagem, tá? Ok, muito bom. Maria, explica pra gente, amplia um pouco esse entendimento sobre o que é consciência. A gente vai ter que fazer um pouco mais rápido esse programa, porque a gente está assim, explodindo. Entendeu? Ok. Bom, o Amit Goswami, ele é um físico muito conhecido, espiritualista e físico, ele fala uma coisa engraçada, ele diz que a consciência é a coisa, ele chama ela de coisa, é a coisa que escolhe certos padrões específicos de comprimento de onda, diretamente do campo, que é aquele campo 2D, e onde o ser humano faz o download, de onde o ser humano faz o download para o cérebro para criar a experiência humana. Então, ele diz que a consciência é a coisa que escolhe, tá? É o livre-arbítrio. Segundo o físico Dr. John Hagelin, que eu adoro ele também, a consciência está estratificada em camadas. Existem vários níveis ação que podem ser acessadas por sintonia de frequências. Então, constitui-se um mundo de potencialidades que podem ser projetadas na realidade humana através de iluminações, ou seja, você aumenta o nível de conexão, tal e qual lasers ativam hologramas em certos pedaços do filme ou campo. Então, essas iluminações ou níveis de conexão com a consciência farão o cérebro humano, agora descrito como mente humana, perceber uma nova realidade. A consciência é a fonte geradora do processo que coloca a mente e o cérebro percebendo essa realidade e sabendo que vem de algum outro lugar, que o Amit Goswami chama de coisa, mas essa coisa tem um livre-arbítrio, né? Então, a consciência é a base do ser. E a física quântica descreve isso muito bem. A vivência de uma vida é um apanhado de possibilidades que mudam a cada instante, mas o livre-arbítrio influencia. Então, a física quântica usa matemática apenas para calcular o que é possível, o que é menos provável, e nunca o que será. Veja bem, a física quântica não é uma física de previsão. Ela diz o que é possível, fala sempre de probabilidades, como já tinha dito. A realidade ela é projetada em função do nosso centro de credo, ou melhor dizendo, onde a gente coloca a nossa atenção. Eu já falei isso. Isso tudo porque a consciência é a base do ser, pois ela cria a realidade em áreas onde os objetos se tornam possíveis. E eram apenas parte dela. Esses objetos eram uma parte dela, que ela trouxe para fora e gerou na forma de ondas e trouxe numa eclosão de matéria na sua frente e ela se torna real. Aí entra o conceito da escolha. De novo, podemos escolher entre a gama de possibilidades que surgem, representadas já nessa realidade densa. Então, quando eu vejo as possibilidades que surgem ou que estão para surgir, o livre-arbítrio, ele impera no conceito da física quântica, tanto quanto é encontrado nos meios religiosos esotéricos, que é engraçado. Esse livre-arbítrio para os físicos é a questão da potencialidade da escolha. Daí que a consciência em si é algo que não pode ser descrita matematicamente de jeito nenhum. Então, os físicos conseguem descrever qualquer coisa do campo para frente, do holograma em 2D para frente, mas eles não conseguem descrever matematicamente o que é uma consciência, porque eles só conseguem descrever o universo que se enxerga, os objetos representados, previstos matematicamente como tangíveis, né? E a consciência eles consideram como algo intangível. Ok, muito bom, muito bom. Maria, só continuando dando sequência no assunto, creio que a pergunta mais importante então é esta: quem é o tal que escolhe? Quem é que escolhe a realidade vivida e percebida?
As pessoas acham que é a mente aqui embaixo, que são elas mesmas. É interessante isso, né? Mas, na verdade, quem escolhe é a consciência. Essa coisa intangível é quem escolhe. Quem está aqui embaixo não está dirigindo o carro, na verdade. Quem está dirigindo a vida aqui embaixo é a consciência que está antes do campo 2D, onde todas as informações estão. É como se tivesse alguém lá em cima da montanha, olhando para alguém aqui embaixo e fosse dizendo assim, vira para a direita! E o alguém aqui embaixo não processa a informação e vira para a esquerda. E o cara lá em cima fala assim, ai meu Deus, isso aí não tem jeito. Tá, mas ele não desiste, ele vai de novo. Vai, entra de novo naquela rodovia. Vira para a direita! Ele fica falando. E a mente aqui embaixo entende às vezes nem entende, né? Então, quem escolhe, na verdade, é quem está... esta coisa que o Amit Goswami chamou de consciência, né? Ela que sabe tudo, ela que tem esse conhecimento, ela que sabe o que vai acontecer. A mente que está aqui embaixo, que é esse ser que nós somos essa mente terrena, a gente só sabe o que aconteceu e o que acontece. Nós só sabemos o passado e o presente. Nós não temos como saber o que vai acontecer. Você tem como ter uma previsão de potencialidades, mas o que vai acontecer, só a consciência sabe. Então, ela é a dona do pedaço. Então a consciência é a chave, né? E ela que é a ponto chave de consciência de tudo. nós podemos acessar, Maria? Explica aí para o nosso internauta e para a gente também. Essa é boa pergunta, né? Existem várias frações e filtros, né, que nos levam a vários estados e níveis de alcance de informação, e, portanto, projeções de níveis variados, de hologramas e de possibilidades. Então, de acordo com esse filtro, eu vou ver um mundo diferente, mesmo que a minha consciência me mande coisas mais interessantes. Se não somos nós os que estamos dirigindo esse barco, esse carro que está na rodovia aqui embaixo, e sim somos apenas os espectadores da viagem do barco, tentando acertar o caminho, tentando entender o que a mente superior está ali mandando para você, que é a consciência falando no seu ouvido e você não está entendendo, é a consciência que dirige o barco, já que é ela que o cria, né? Porque foi ela que criou o barco incluso. Então, o segredo está em acessar níveis mais altos de consciência. Então, isso se refere a ser a chave, né? Então, isso deve ser a chave para a libertação do programa de uma Matrix, que você não está de acordo, que não te agrada, e assim por diante. Então, o que não te agrada, você tem que acessar a consciência para sair dele. É através de fazer as pessoas entenderem que o seu estado de consciência é o que precisa ser conhecido, para que possa assumir o comando sobre suas próprias vidas, programando a sua própria Matrix individual, de acordo com a vibração e desejo que a gente chama de livre-arbítrio. O problema está no quanto essa matrix holográfica comunitária, né, que eu digo em comum com todos, está de acordo com a vontade de poucos. Ela foi programada por poucos, né, ao invés de muitos. E quando a gente não está nesse acordo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Com certeza. Exatamente. Maria, e como acessar esses níveis mais altos de consciência? Com a consequente projeção de uma realidade mais adequada ou mais coerente, mais satisfatória para cada um? Isso é a pergunta da vida de tudo bom, né? Em primeiro lugar, é necessário entender esses conceitos, né, que a gente acabou de falar agora, meio complexos, ou no final, quando você entende, você vê que é bem simples. Eles imediatamente vão te levar, ou vão levar a pessoa a entender que ela é que precisa se esforçar para assumir o controle dessa projeção. Ela não vai conseguir assumir o controle da projeção. Então, o que ela tem que fazer é se conectar com a consciência. Aí sim, ela assume a consciência da projeção. Então, no Matrix, aquele pessoal, para assumir o seu próprio controle, eles tinham que dar um shutdown na matriz, na Matrix, criada pelas máquinas. Eles tinham que assumir a sua própria consciência. Essa consciência de cada um, que eles iam para Zion, iam começar a entender que eles podiam ser os donos do seu mundo e criar a sua realidade. Então, quando a gente se conecta a essa consciência real, verdadeira, que não é a Matrix, né? Ela permite que a gente faça o download de mais e melhores alternativas.
Deve ser por isso que a Bíblia diz que o caminho para a casa do Pai é um caminho de submissão e entrega. A consciência superior, que é o Pai, né? Lembre-se, existem vários níveis de consciência. Então, a gente vai ter que escolher o nível mais próximo àquilo que é o mais divino, aquilo que é o mais puro, aquilo que manda para nós a informação mais clara, né? Uhum. E o amor é uma frequência de agregação. Aonde vem essa frequência clara? É uma frequência que tem que ser harmônica, coerente, uma frequência de coesão, e ela é a frequência do amor, é necessária para manter, digamos, uma projeção da maneira que a gente vai se sentir bem. Então, amor é uma energia, é uma frequência alta, que nos liga a coisas mágicas. Então, as pessoas costumam se referir assim, né? A magia do amor. Esse estado de vibração permite melhores downloads, né? E esses downloads, são aqueles downloads sincrônicos, que a gente fala, nossa, que demais! Nossa, é isso que eu queria, né? Quando você está nesse estágio, nessa vibração, você está ligado a essa consciência. Então, quando uma pessoa de alta vibração e amor, traduzir como alegria, entusiasmo e outras formas de vibração alta, que são estados contemplativos, né, meditativos, etc., ela está em conexão com a consciência real e fazendo plugins para maiores downloads. Então, a gente pega a consciência e faz plugins, recebe downloads melhores e consegue projetar hologramas mais adequados e mais satisfatórios. Olha aí, que a gente seja a chave dessa consciência para uma outra dimensão muito mais superior, então, né, Maria? Pois é deixar de ser gente ruim, ser gente boa que dá certo. É simples assim. É mais inteligente ser bom, né? Maria, os que conhecem esse tema, assim tão claramente, podem inverter o resultado, levando para suprimir a Matrix e as projeções coletivas, algo similar ao que aconteceu no filme Matrix? É o que a gente mais vê no mundo, né? É o poder de alguns sobre o poder de outros, a deturpação da informação, a supressão de níveis de consciência, supressão do conhecimento e entendimento com informações que deturpam o conhecimento e o processamento para impedir que a pessoa consiga fazer esse plugin na consciência dela e não no programa da Matrix. Então, utilizam para isso o quê? Para impedir que a gente faça isso. Forças, né? Que são medo, supressão, mantendo as pessoas no estado que eu chamo de zumbis, está em alta, né? Agora, as pessoas estão ficando realmente muito zumbis, sem contato com a fonte do seu próprio holograma, não sabem o que são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, e assim elas ficam presas nessa programação da matriz, eu vou chamar de novo das máquinas, né? Sob o interesse de outros e não sob o interesse da consciência dela que está lá em cima gritando, me ouve, você está conseguindo me escutar, né? E não está conseguindo escutar porque aqui embaixo só tem ruído. Pois é, tá tudo poluído aí, né? Pois é. Grande verdade. Maria, hein, Maurão? Vamos lá. Os outros momentos finais, infelizmente, que é uma delícia falar com a Maria, né? E a gente aprende muito com essa mulher, né? Mulher das estrelas, Maurão. É isso aí. Essa mulher. Vamos lá. Teacher, entendeu? É, exatamente. Bom, é a última pergunta saideira do programa, né? Maria, baseado em todas essas, principalmente na questão anterior, como sair disso? Bom, é aquilo que a gente estava falando nesse último momento, saber o que a gente fala agora mesmo, né? Através dessa entrevista, nós falamos agora, vai dar os passos necessários para aqueles que têm condição de compreender nessa linguagem meio científica, mecanicista, parece complicada, mas na verdade ela é simples, né? Para se entender, que as pessoas têm que assumir o seu controle pessoal e da sua própria realidade, sabendo que não há ninguém lá que vai vir te salvar. Esse Salvador está dentro de você. Esse Salvador está nessa união entre seu cérebro, sua mente aqui de baixo e a consciência lá de cima. Não se assuste tanto com a realidade que você vê, porque essa realidade é uma realidade projetada de tudo aquilo que você pensa, sente, percebe. E você sabendo então disso, você pode pensar, sentir e perceber de maneiras diferentes, procurando a verdadeira fonte de informação que vai criar e mudar tudo isso, que é a sua consciência, e não a consciência de outros. É a tua consciência que vai mudar isso.
assuma o seu poder pessoal, encontre-se, saiba quem você é, e você vai mudar isso aí. Olha só, em grande Maria, antes de encerrar esse programa, que foi mais um programa maravilhoso com a Maria Pereda, eu gostaria que ela deixasse os contatos dela para o nosso internauta, porque depois o pessoal fica bravo com a gente, viu, Mauro? Ah, sim, sem dúvida. Ok, pode entrar em contato então com a página da internet do Sol Negro, que agora vai mudar, vai entrar o segundo livro, então vai ser a página dos 2 livros, em breve terá o terceiro, que é www.solnegro.com.br, e no Facebook as postagens diárias com informações que a gente coloca todos os dias de ciência, filosofia, história oficial e não oficial do mundo e por aí vai, para instigar e fazer pensar e puxar as pessoas para cima, é Facebook.com/o Sol Negro Livro. A gente está esperando por vocês. E olha, Maria, nós aguardamos ansiosamente outros programas tão bem embasados quanto este, porque eu acho que você está fazendo a coisa mais fraternal desse mundo, compartilhar conhecimentos, dividir, né? A gente está aprendendo. Quanto mais se divide, mais se tem, né, Maria? E quanto mais se compartilha, mais se aprende. Cada vez que a gente repete isso, pesquisa um pouquinho mais, aprende mais, é um exercício que só melhora para nós, né, para mim e para vocês. Ok, maravilha. Gratidão, viu, Maria? Na Obrigada, viu? Que a gente costuma dizer, viu, Maria? Sim. Quem oferta conhecimento, na realidade, é uma pessoa que tem muito amor na alma. Porque conhecimento não é excretado no dia seguinte. Você leva sepultura dentro e eternidade afora. Gratidão, Maria, pela sua presença, amiga. Obrigada a vocês. Honra enorme estar contigo. Espero que seja... Honra é minha. Muitos e muitos programas com você, trazendo sempre muito esclarecimento para todos nós. Gratidão, Maria. Obrigada. Gratidão, Mauro. Uma boa noite para vocês. Gratidão. Próximo Despertos, pessoal. Pessoal, até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa de